Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje começando nossa bênção da noite, nesse dia 1º de abril, começando o mês de abril, um pouquinho atrasados, viu? Me desculpe pelo atraso, mas nós começamos com muita fé, mesmo assim rezando juntos, sim. Olha, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se em nosso canal, curta aí esse vídeo desde já, dê o like, compartilhe, deixe seus comentários, tá bom? Eu agradeço a você por isso, de todo o coração. Prepare aí também a sua água, daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la, ok? Olha, meu irmão, minha irmã, começando esse mês de abril, eu rezo com você esse salmo tão bonito que é o Salmo 67. Vamos rezar juntos. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade e a Tua salvação será conhecida por todos os povos. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. A terra deu a sua colheita. Nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos todos do mundo inteiro o temam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É com o coração já preparando-nos para amanhã, que é domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa, vamos invocar a Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar com muita fé o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Com o Espírito orante, vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 11, versículos de 45 a 56. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, o sumo sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entenderam que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o sumo sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes dos judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim.
e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte da cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: "O que é que vocês acham? Será que ele vem para a festa?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas palavras nos preparem neste último dia antes do início da Semana Santa, que começa amanhã, meu irmão, no domingo, minha irmã. Amanhã, dia 2, começamos a Semana Santa, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aqui nesse Evangelho, vendo claramente que já está prenunciando o momento em que Jesus começa a sofrer perseguições para morrer, para a morte. Sinais claros aqui de que a hora se aproximava. Já prenunciava-se aqui nesse Evangelho o tempo em que Jesus iria consumar a sua missão de Salvador da humanidade. Por isso ele já começava a inquietar as autoridades, havia muita discussão de Jesus com eles. Jesus se apresentava claramente como Filho de Deus e falava abertamente que ele era com o Pai, o Pai era com ele, que o Pai o elogiava e ele fazia a vontade do Pai, e que tudo que ele fazia era em nome de Deus, porque ele era Filho de Deus. O motivo que as autoridades judaicas tinham para que Jesus fosse morto, e por isso foi dito isso: esse homem realiza muitos sinais, é o que diz aqui. Eles tinham medo de que Jesus fosse aclamado rei, que despertasse a atenção do Império Romano. Eles temiam, meu irmão, minha irmã, uma represália, uma invasão de Roma. Sim, que eles fossem pegos de surpresa pelo Império Romano. Mas eles nunca estavam querendo compreender um outro lado, que Jesus ele viera ao mundo não para ser rei. Não queriam ver isso, mas sim vítima, entregue em holocausto para que a humanidade toda, nós todos fôssemos salvos. O plano de Deus estava se realizando de forma maestral, sim, com muita maestria. Era preciso que fosse despertada essa indignação, que os sumos sacerdotes armassem entre eles para com Jesus, para acabar com Jesus, os fariseus, para que tudo fosse consumado. Ele estava se entregando como vítima de expiação pelos nossos pecados. Por isso nós podemos até dizer que foi por inspiração do próprio Deus que aquele sumo sacerdote em exercício, Caifás, ele profetizou, e está dizendo aqui em 3 versículos, se não me engano: vocês não percebem que é muito melhor, vocês não sabem nada, vocês não percebem que é muito melhor que um morra do que pereça toda a nação? Sem saber, Caifás estava decretando a sentença de morte do Senhor Jesus e estava também providenciando para que se cumprisse a sua missão como Redentor da humanidade. Meu irmão e minha irmã, fica para nós esse ensinamento de que o Senhor nosso Deus, ele escreve sempre certo, mesmo que sejam nas linhas tortas da nossa vida. Sempre tudo acontece de acordo com os planos do Senhor. E nós somos instrumentos da salvação de Deus. Mesmo que muitas vezes nós mesmos não percebamos, como foi aqui o caso do sumo sacerdote Caifás. Muitas vezes apenas uma palavra que nós falamos, pronunciamos, pode ser um sinal para que a vontade de Deus se realize em nossa vida, na vida de alguém,
numa situação de família, numa situação de uma comunidade, de um grupo. Como sempre, hoje também existem aquelas pessoas que se sentem muito incomodadas com os sinais de Jesus. Sinais do Senhor através daqueles que Ele escolhe como protagonistas, como aqueles que vão à frente para realizar o plano de Deus, o plano que Deus quer realizar. E nós devemos entender que nada na nossa vida acontece por acaso. Nada na minha vida aconteceu por acaso, nem antes, nem durante, nem depois. Por isso, na nossa vida, Deus tem um plano. Sinais do Senhor se apresentam evidentes a toda hora em nossa história e, se nós temos fé, sempre nos levarão à redenção. Muitas vezes nós podemos até nos encontrar num novelo, num emaranhado de situações que nós, por alguns momentos, podemos até não entender. O que está por trás desse cenário? Por que tudo isso aconteceu comigo, acontece na minha vida? Mas se nós temos fé, se nós cremos no Senhor, se nós sabemos que Ele é o Senhor da nossa história, o projeto de Deus se cumpre até no caos, até naquilo que aparentemente é estranho à nossa consciência, mesmo que nós não entendemos num momento, não entendamos no outro momento, é a arma que nós temos diante de nós para seguirmos firmes na luta pelo Evangelho, confiantes em Deus que dirige a nossa vida, mesmo que nós não entendamos no momento, o Senhor dirige a minha vida, a sua vida. Pergunte-se, meu querido, minha querida, você enxerga Deus presente até na tristeza e no caos da sua vida? Nas situações ruins que você vivenciou ou vivencia? Você tem consciência, pergunte-se mesmo, que você é um instrumento de salvação do Senhor para a sua vida, para os seus irmãos, para as pessoas próximas de você, que existem coisas que acontecem na sua vida que podem não parecer, podem até parecer coincidências ou situações, mas o Senhor está intervindo em cada ato. E que nós devemos aprender sempre. Deus está comigo, eu preciso ter fé, e se eu tenho fé, eu não saio fracassado, mas sim vitorioso. Porque o Senhor é minha luz, é minha salvação, eu não devo temer nenhum mal e nada irá me acontecer se não for para que a glória de Deus se manifeste, ainda mais. Senão não adianta a minha prece, senão a minha oração ela é infecunda, ela é sem sentido algum, quando eu digo a Deus que eu estou nas suas mãos, quando eu digo a Deus que eu sou instrumento do seu amor, quando eu digo a Deus, fazei de mim o que bem quiseres, Senhor. Senão a nossa fé é tão pequena que nós precisamos sempre de milagres operantes, de situações confortáveis, de coisas boas acontecendo a todo o tempo em nossas vidas. Nós devemos ter essa clareza que a palavra de Deus nos oferece de enxergar a graça de Deus operante até mesmo, como eu disse a você, no tormento, no caos, na bagunça. Caifás ali, ele foi bem claro, vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Eles tinham medo sim dessas coisas, mas também a palavra de Deus deixa muito claro, tinham inveja do Senhor. Perseguiam o Senhor porque eles não tinham a autoridade que ele tinha, eles não tinham a capacidade que o Senhor tinha de arrastar multidões, de compenetrar aquelas pessoas, porque o Senhor realizava a obra de Deus e eles não. E a inveja é uma coisa inconfessável para muitas pessoas. Feliz é aquela pessoa que quando tem inveja, e nós podemos ter inveja, admitem que tem. Admitem que são invejosas.
Mas quando a pessoa não admite a inveja, ela já se mostra inferior, submissa ao mal e entregue-se cada vez mais ao fracasso também. Mas mesmo nessas linhas tortas da vida, o Senhor pode usar o invejoso, o malfeitor, a pessoa que prejudica você, como instrumento para que a graça de Deus se opere ainda mais na sua vida. Como é bonito quando a gente acredita nisso de uma maneira muito sincera e nunca se cansa de servir a Deus e louvá-lo mesmo na tempestade. E lembre-se, meu irmão, das palavras do Senhor lá no Antigo Testamento, quando Elias, Deus diz que vai se manifestar a ele vai para uma montanha, ele entra numa gruta, e naquela gruta ele vê primeiro o terremoto, com ventos fortíssimos. Ele olha para fora e ele não vê Deus. De repente, tempestades que arrancavam árvores com ventanias fortíssimas também. Ele olhou para fora e não viu Deus na tempestade. E de repente, por um momento, soprou sobre o seu rosto aquela brisa suave. Então, ele tira o seu capuz, vai para fora e naquela brisa suave, ele sentiu a presença de Deus. Não é na hora da tempestade da sua vida, na hora do caos na sua vida, que você vai perceber os sinais de Deus, a manifestação do Senhor, a obra de Deus se realizar. Mas também ali você pode perceber, mas nessa hora normalmente não se percebe. Nós só vamos perceber na hora da brisa suave, quando ela tocar o seu rosto, quando ela lhe trouxer aquela paz, aquela quietude, e você vai olhar para trás e vai entender, Deus estava sempre ali, junto comigo, me acompanhando, me consolando e me fortalecendo. Olha, amanhã nós começamos a Semana Santa. Prepare o seu coração para que seja um tempo muito oportuno de graça na sua vida. Vamos percorrer esse tempo de muita santificação, de muita compenetração no mistério da paixão de nosso Senhor. Esse Jesus que por nós morreu, que aceitou sofrer por nós, que foi injustamente condenado, que foi levado diante de malfeitores, foi traído por um de seus amigos, discípulos, que ele escolheu para estar com ele. Esse Jesus que sofreu cusparadas, humilhações, foi açoitado, maltratado, lhe colocaram uma coroa de espinhos, lhe puseram um manto e ficaram dizendo que ele era rei. Esse Jesus que viu a omissão de Pilatos, aquele povo que saúda amanhã, domingo de Ramos, Jesus como rei, é aquele mesmo povo que, induzido pelas massas e pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, vai dizer: crucifica-o, liberta Barrabás, o assassino, e crucifica o justo Jesus. Esse Jesus padeceu tudo isso para a minha salvação, para a sua salvação, para a nossa edificação. E através dele, a morte não tem mais força sobre nós. É por ele que nós temos a vitória sobre a morte para a vida e a vida eterna. Que seja tempo de graça em nossas vidas. Amém. Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos pedir a bênção para nossa água agora apresentada diante do Senhor. Vamos apresentá-la com fé, com muita esperança, e se você não a tem, faça a sua prece junto conosco também. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Divino Pai Eterno, nós vos amamos, adoramos, bendizemos, louvamos e agradecemos. E vos suplicamos, Senhor, hoje, nesta bênção da noite, que esta água que agora vos apresentamos seja um sinal da vossa presença. Senhor, vós que sois a fonte da vida, salvai-nos de todos os nossos inimigos e por esta água fazei-nos livres das suas ciladas, para que assim possamos viver uma vida que seja agradável a vós, protegendo-nos de tudo aquilo que possa nos fazer mal no corpo ou na alma. Que todos aqueles que desta água tomarem, Senhor, ou por ela forem aspergidos, obtenham as graças de que necessitam, a saúde no corpo e na alma, bênçãos sobre bênçãos em suas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos beber a nossa água agora abençoada pelo Senhor. Faça a sua prece. Eu continuo a sua oração, rezando com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia, tá bom, meu irmão, minha irmã? Obrigado mesmo. Que Deus esteja sempre abençoando os nossos corações e nos iluminando com a sua santa palavra. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe do Belo Amor, desça sobre você e toda a sua família, aqueles por quem você reza e intercede, alegria, paz, saúde. E a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço muito a sua companhia. Curta aí o vídeo, por favor. Isso nos ajuda a levar o canal mais avante. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se em nosso canal. Venha experimentar essa comunhão de fé e de muitas bênçãos em nossas vidas. Compartilhe com outras pessoas, inclusive aí para sua família no grupo do WhatsApp, tá bem? Deixe o seu comentário. Prepare-se aí, daqui a pouquinho estaremos juntos rezando o Santo Terço Mariano às 20 horas. Desejo muita luz, saúde e paz na sua vida. Fique em paz, que o Senhor sempre te acompanhe,
te ilumine e te guarde cada vez mais. Amém.